tá? Não é por administradora, não é isso, Marcela? É diretamente pela CACI, tá bom? Então, bora arrebentar. Aí, qualquer dúvida, Marcela, tu vai deixar teu contato no final? Sim. Ah, maravilha. É o que a gente precisa. Então, bora começar. Já pode arrebentar, Marcela. Bom dia, gente. Eu sou Marcela, eu sou da Correta Seguros, a plataforma de vendas da CACI, tá? Para quem não conhece, a CACI, ela é uma operadora de autogestão que já está no mercado há 79 anos, tá? E aí ela nunca foi para o mercado de vendas. E depois de alguns estudos, entendeu que havia uma necessidade, ela trouxe 2 produtos para a gente comercializar e a gente está apresentando esses produtos para vocês, tá bom? Como a turma é bem grande, eu vou pedir, coloque o telefone, o computador no mute, tá? O microfone no mute. Se vocês tiverem dúvida durante a apresentação, vocês podem colocar no chat. No final da apresentação, eu vou para o chat, depois a gente abre para perguntas gerais, tá bom? Vou apresentar para vocês, não vou mais conseguir ver vocês, tá? Só um instante. Então, a CACI é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, tá? Ela, como eu expliquei para vocês inicialmente, ela tem 79 anos de mercado. Hoje tem mais de 600 mil participantes, tá? Ela foi fundada pelos funcionários do Banco do Brasil para os funcionários do Banco do Brasil, tá certo? Então, ela já nasceu com esse cuidado de atender bem os seus participantes, uma vez que são seus colaboradores. Em 2020, com a pandemia, com a crise econômica, ela começou a fazer alguns estudos que se concretizaram em 21 e 22 para lançar novos produtos para a força de vendas comercializar, que até então todos os seus produtos eram vendidos, eram oferecidos administrativamente, somente para os funcionários e dependentes diretos. E aí ela vem para o mercado com essa intenção de botar um preço competitivo e trazer novos produtos para a força de vendas, tá? Ela tem, como eu expliquei, produtos personalizados, tem unidades próprias de atendimento com programas de promoção à saúde, tem uma rede credenciada de excelência, porque ela entende que onde tem uma agência do Banco do Brasil, precisa ter um credenciado para atender esses funcionários, tá? E seu atendimento ele é humanizado, integrado, quem tem CACI sempre faz muitos elogios, tá? E aí, qual é o público-alvo da CACI, tá? O produto da CACI é um coletivo empresarial, ou seja, é um contrato entre o Banco do Brasil e a CACI, tá? O que acontece com isso? Eu preciso ter uma elegibilidade para fazer novas adesões a esse contrato. E aí a gente vai para o mercado e faz aqui. São elegíveis os funcionários e dependentes, os ex-funcionários, aposentados, pensionistas, seus parentes consanguíneos de até 4º grau e por afinidade de até 2º grau, tá? E aí, o que seria esse? Vou mostrar para vocês aqui o mapa de parentesco, tá? Os parentes consanguíneos de até 4º grau, quais são eles? Filhos, menores sob guarda judicial e genitores, pai e mãe. De 2º grau, os netos, os irmãos e os avós. Os de 3º grau, os bisnetos, os sobrinhos, os tios e os bisavós. Quem são os parentes de 4º grau? Trinetos, sobrinhos netos, os primos, trisavós e tio-avós, tá? Então, eu tenho aqui uma vasta possibilidade de ofertar o produto da CACI. Quando a CACI fez esse estudo para ampliar o parentesco, ela identificou que tem mais de 300 mil participantes com potencial econômico para ter o produto da CACI, tá? Além dos consanguíneos de até 4º grau, nós também temos o por afinidades de até 2º grau. Quais seriam eles? Dos filhos, genros e companheiros, cônjuges e companheiros, genros e nora, do pai, padrasto e madrasta, do cônjuge, os menores sob guarda judicial, o filho, enteado, genro, nora, pai, mãe, padrasto, madrasta e sogro e sogra. Do 2º grau, que são os netos, os seus cônjuges, podem entrar no plano, os 2 irmãos, os seus cunhados, dos avós, os seus cônjuges, dos seus cônjuges, os netos,
os avós, os irmãos e os cônjuges e os seus companheiros, tá? Então, assim, como eu expliquei, apesar de ter um perfil de uma elegibilidade, a gente tem uma vasta possibilidade de estar buscando participantes com perfil da CACI, tá? E aí, quais são as características da CACI, os diferenciais? A CACI, ela tem telemedicina 24 horas, de forma ilimitada e gratuita em todo o Brasil, tá? Utilizando a telemedicina, não há cobrança de coparticipação. A CACI também tem descontos em farmácias na compra de medicamentos, que variam de 15% a 35% nas drogarias participantes, que é a Raia Drogasil, Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco e Farmácia Pague Menos, tá? Também tem um aplicativo de fácil acesso, que você pode fazer a telemedicina no aplicativo, vai analisar a rede credenciada, tem chat de atendimento e tem boleto para pagamento. E também temos um diferencial, que são as clínicas CIM. São 65 unidades espalhadas por todo o Brasil, com programa de promoção à saúde e qualidade de vida para o médico da família. Utilizando a Clínica CI, não há cobrança de coparticipação, tá bom? E temos as 65 Clínicas CI espalhadas por todo o Brasil, tá? Em todas as capitais, nós temos uma Clínica CI e nas principais cidades do interior, tá certo? E quais são os planos que a CACI oferece? Nós temos um produto regional que se chama CACI Vida. Atualmente, ele não está disponível, não tem nenhum Vida regional na praça de vocês, mas nós estamos com expectativa de ampliar isso ainda esse semestre. Temos também o Linha Nacional, que é o CACI Essencial, que é um produto nacional, mas é um produto um preço regionalizado, o que torna esse produto muito mais competitivo. E ainda temos o CACI Família 2. O CACI Família 2, ele não é disponibilizado para a força de vendas efetuar a venda, mas caso tenha algum participante que já seja participante da CACI e queira fazer um upgrade, ele tem disponibilidade de fazer o CACI Família 2, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho onde que já temos hoje o CACI Família, o CACI Vida. O CACI Vida está hoje em Fortaleza, em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Triângulo Mineiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Curitiba e Florianópolis, tá? Ainda não temos em Manaus, mas já está, é uma das primeiras cidades que a CACI tem interesse em estar ampliando o Vida, já está em fase de negociação final com os credenciados para poder oferecer o Vida em Manaus, tá bom? A CACI tem expectativa de ampliar para mais 20 cidades do Brasil todo o CACI Vida, tá? Que é o produto regionalizado. E quais são as características do produto do CACI Vida? O CACI Vida, ele é ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, tá? A abrangência é grupo de municípios, a acomodação é enfermaria e atende ao rol da ANS, tá? O CACI Vida, ele possui uma rede verticalizada com o melhor prestador da região, tá? O atendimento é nessa rede verticalizada. O CACI Vida tem fator moderador, com participação de 30% nos procedimentos ambulatoriais cobertos pelo plano, com teto máximo por evento, tá? Como é que funciona esse teto máximo limitador, Marcela? Está aqui a tabela. Uma consulta eletiva, a coparticipação é de 30%, porém, o teto máximo de cobrança é de R$30, tá? Não há cobrança em atendimento de internação e nem tratamentos de quimioterapia, tá? Aqui tem a tabela, depois que vocês podem detalhar mais como é que é a tabela de cobrança. Vale ressaltar que o teto pode haver cobrança, reajuste conforme o reajuste da tabela, tá bom? E usando o serviço de telemedicina ou Clínica CI, não há cobrança de coparticipação, tá bom? O que é importante ressaltar aqui, se ela é por evento, então, se eu precisei fazer 3 consultas no mês, eu vou ter 3 cobranças do teto de cobrança ou da coparticipação, tá bom? Eu vou passar aqui. Pode fazer depois, né? Eu vou passar aqui rapidamente quais são as principais características do Vida que a gente tem hoje, para vocês terem noção de preço, tá? Bem rápido.
Vale ressaltar que o código de vocês ele é nacional, então vocês podem estar ofertando para todo o Brasil o produto da Cassi. O Cassi Vida Belo Horizonte, ele tem a rede verticalizada Mater Dei de Saúde, e a primeira faixa é no valor de R$ 168,14. O Cassi Brasília, a rede verticalizada é o Grupo Santa Lúcia, e a primeira faixa está no valor de R$ 187,69. O Cassi Salvador, a rede verticalizada é Mater Dei de Saúde, e a primeira faixa no valor de R$ 180,18. O Vida Triângulo Mineiro, a rede verticalizada é o Hospital Santa Genoveva, e a primeira faixa no valor de R$ 189,94. O Cassi Vida Curitiba, a rede verticalizada parceira é o Hospital Marcelino Champagnat, e a primeira faixa no valor de R$ 193,11. O Vida Fortaleza, a rede verticalizada é o Grupo Cora, e a primeira faixa no valor de R$ 185,99. O Vida Recife, a rede verticalizada é o Real Hospital Português, e a primeira faixa no valor de R$ 196,03. O Vida São Paulo, ele é rede verticalizada com o Grupo DASA e o Grupo Santa Joana para a Maternidade, na Grande São Paulo, e a primeira faixa no valor de R$ 180,38. O Vida Ribeirão Preto, a rede verticalizada é o Grupo São Lucas, e a primeira faixa no valor de R$ 176,87. O Vida Florianópolis, a rede verticalizada é a rede Bahia Sul, Hospital Imperial de Caridade, Clínica Santa Helena para maternidade. E a primeira faixa no valor de R$ 169,53, tá? Então, eu vou apresentar agora para vocês o Cassi Essencial, que é o produto nacional, tá? Com preço regionalizado. E aí, Pedrão? O Cassi Essencial, ele tem como principais características ele é um ambulatorial hospitalar com obstetrícia, a acomodação é em apartamento, a cobertura é o rol da ANS, a abrangência nacional, a rede de prestadores é ampla e de excelência, tem um custo-benefício muito atrativo, tem fator moderador, coparticipação de 30% ou 40%, e tem franquia para internação. Tá? Eu vou apresentar rapidamente aqui a tabela e mostrar a diferença dessa coparticipação de 30% ou de 40%. Tá? Então, assim, em Manaus, é um grupo de estados, Acre, Manaus, Amapá, Pará e Roraima. Tá? A faixa de 0 a 18 é R$ 352,14. Tá? E aí, como é que funciona essa coparticipação de 30% ou 40%? Se você utilizar dentro da área de abrangência do produto, a coparticipação será de 30%. Então, se eu usar no Pará, em Roraima, ou Acre ou Amapá, eu vou ser cobrado 30% de coparticipação. Se eu utilizar fora da área de abrangência, a coparticipação será de 40%. Porém, todos os dois casos, o mesmo teto limitador do Vida, ou seja, uma consulta eletiva, tanto dentro da área de abrangência como fora da área de abrangência, será de R$ 30, tá? Esses valores são válidos até maio de 2023, vai haver um reajuste agora, em junho, e pode ser que haja uma mudança no valor do teto limitador, tá bom? Assim também funciona a franquia para internação. A franquia para internação, dentro da região de abrangência, o valor é de R$ 250, e fora da região de abrangência, o valor é de R$ 350 por evento, tá? Então, assim, nós temos essa diferença, mas é um produto nacional em que você pode utilizar em todo o Brasil, tá? Onde tem Banco do Brasil, tem uma rede credenciada. A rede é ampla, do essencial, tá? E tem fácil acesso no site da Cassi. Você acessa o site da Cassi, tem uma busca rápida, você seleciona Cassi Essencial, a localidade, a especialidade, e ele vai te mostrar todas as disponibilidades para aquela especialidade naquela localidade, tá? Vamos falar agora sobre as regras contratuais, tá? A Cassi, ela tem um formato
sem burocracia, tá? Para fazer um contrato com a CACI, basta apenas documento de identificação com CPF, um comprovante de endereço e a matrícula ou o nome do indicador. E o que é importante ressaltar é que esse indicador, ele é declaratório. O que significa isso, Marcela? Significa que apenas o participante vai dizer que tem um parente no Banco do Brasil. Ele não precisa comprovar vínculo com o parente, ele não tem responsabilidade financeira, ele não tem vínculo com o parente para o contrato, tá? Ele apenas informa o nome completo do parente ou a matrícula indicadora e pode ser feito o contrato com a CACI. A gente orienta que na taxa de angariação, a gente anexe a taxa de angariação junto com o documento de identificação, que é a segurança do corretor, que o corretor passou todas as informações necessárias para o participante. Então, se eu tenho um parente que mora em Brasília, ele é o meu tio, meu pai brigou com ele, a gente não tem contato com esse tio, mas eu sei que ele trabalhou no Banco do Brasil e eu sei o nome dele completo, eu não preciso entrar em contato com o meu tio para dizer que eu vou fazer um contrato com a CACI. Basta apenas, no ato na proposta de adesão, informar o nome completo do meu tio e a gente já faz o contrato com a CACI. É sem burocracia, é muito rápido, no máximo em 72 horas, após o pagamento do boleto, o contrato já está ativo. É muito rápido mesmo, tá, gente? E aí, como é que funciona o pagamento de boleto? Vou explicar para vocês agora. As cobranças podem ser feitas por boleto bancário ou débito em conta, desde que seja correntista do Banco do Brasil, tá? O participante tem cinco datas disponíveis para vencimento, que são 3, 8, 13, 18 e 23, tá? Esse vencimento ele é válido a partir da segunda mensalidade, porque a primeira mensalidade, ela segue conforme a data, o ato da adesão, tá? Vai ser gerado um boleto automático assim que o participante der o aceite na proposta, tá? E aí, eu vou fazer aqui uma ressalva importante, né? A taxa de angariação, ela não é uma cobrança da CACI. Isso é o serviço, é o pagamento do serviço do corretor. Tem corretoras que cobram, tem corretoras que não cobram. Então, isso é uma bonificação do corretor, não é da CACI. Ou seja, o pagamento da taxa de angariação não torna o beneficiário participante da CACI, tá? Ele só vai ser participante após o pagamento da primeira mensalidade. E como a cobrança da primeira mensalidade ela é feita no ato da adesão, precisamos ficar atento nessa diferença de dias entre o pagamento da primeira mensalidade e o pagamento da segunda mensalidade. Por quê? Se houver diferença entre o pagamento da primeira mensalidade e da segunda mensalidade, vai haver cobrança de prorata. Como assim, Marcela? Vamos dar um exemplo. Eu, Marcela, fiz meu contrato hoje, recebi minha proposta, dei o aceite e gerou o boleto. Esse boleto tem até 5 dias para pagamento. Mas eu quero pagar hoje, dia 23. Paguei hoje. Só que eu escolhi o vencimento da minha mensalidade dia 3. Ou seja, na próxima mensalidade, vai haver uma cobrança de diferença dos dias do dia 23 até o dia 3 que eu escolhi como meu vencimento. Essa prorata pode ser para maior ou para menor. O que é que a gente orienta para que não haja cobrança de prorata? Porque às vezes o cliente não quer pagar prorata e às vezes o cliente não tem condição de pagar a primeira mensalidade no dia seguinte que pagou a taxa de angariação para o participante, para o corretor. Então, como é que a gente orienta? Quando o vendedor recebe a taxa de angariação, ele pergunta: senhor, qual é a sua data de vencimento? É dia 3? Perfeito. Então, a corretora faz a proposta no sistema, não envia para o cliente de imediato, aguarda próximo do vencimento que ele escolheu para enviar a proposta para ele e ele dá o aceite e poder pagar dentro da mensalidade que ele escolheu, tá certo? E aí também temos as características das carências contratuais. Quais são elas? As carências contratuais atuais são atendimento de urgência e emergência em 24 horas, consulta eletiva 30 dias, procedimento de diástase, tratamentos especializados, terapias, psicoterapias e tratamento de quimioterapia 60 dias
internações hospitalares e psiquiátricas, 180 dias e parto, 300 dias. Porém, nós estamos com uma campanha de vendas que começou dia 20 de março e vai até o dia 30 de abril para participantes que já vêm de outra operadora. Então, se eu tiver um participante que vem de outra operadora e ele tem mais de 6 meses de plano, ele pode fazer a migração para o nosso produto da Cassi com redução das carências, tá? Depois eu dou o detalhe como é que é a redução dessas carências. E aí também tem por último, e não tão menos importante, nós temos as regras de uso de peças publicitárias, tá? A Cassi é muito rigorosa com sua comunicação, tá? Ela envia para as corretoras os templates para aprovação para peças de comunicação, mas caso alguém tenha interesse de fazer sua própria peça, é necessário aprovação prévia da Cassi, tá? Nesse caso, não pode ter a logo do Banco do Brasil de forma alguma, precisa ter o selo da ANS e precisa ter a aprovação da Cassi. Você manda a peça para o nosso e-mail, a gente manda para a Cassi aprovando, vocês podem utilizar. Isso aí é válido para foto no WhatsApp, para banner no Instagram, para site, para panfleto, para toda comunicação que você possa ter que tem a logo da Cassi, precisa da aprovação prévia da Cassi, tá bom? E aí, eu vou falar um pouquinho aqui, rapidamente, a apresentação ela já chegou ao fim, mas eu vou falar sobre a campanha, que é importante vocês conhecerem, tá? A campanha, precisa ter a mesma segmentação do serviço, dos produtos que a gente oferece, ou seja, ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, tá? Para beneficiários de 6 a 12 meses de plano, a carência reduzida é para consultas e exames, para 24 horas, e para as internações de 180 dias para 90 dias, tá? Se for acima de 12 meses, ele vai ter redução de carência para consultas, exames, psicoterapia para 24 horas, e as internações hospitalares e psiquiátricas para 30 dias. Precisa ter alguns critérios, tem os critérios de elegibilidade, que depois a gente pode passar a campanha mais detalhada para vocês. Eu acho que não sei se vocês já receberam essa campanha detalhada, tá? Então, gente, sobre a apresentação é isso. Estou aqui disponíveis para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá? Cliente Banco do Brasil tem benefício? Eu não entendi essa pergunta, Sidney. E aí, alguém tem alguma pergunta? O correntista não, tá? É só funcionário, porque, como eu expliquei anteriormente, é um contrato entre os funcionários do Banco do Brasil para com a operadora Cassi, tá? Trabalha no Banco do Brasil, presta atenção. Uma proposta. As idades de entrada e de saída. Quais são as idades mínimas e máximas? Perfeito. Excelente essa pergunta. E já vou complementá-la, tá? Primeiramente, o contrato da Cassi, ele é um contrato individualizado, ou seja, cada participante tem o seu próprio contrato, tá? Primeira informação importante. Isso é válido para recém-nascido, porque a gente pode contratar a partir de recém-nascido. Nasceu, eu posso fazer o contrato com a Cassi. E é interessante que eu não preciso fazer o contrato da mãe para fazer o contrato do filho. Eu posso fazer somente o contrato do filho. A mãe entra apenas como responsável legal do contrato. Entendi. Qual a idade máxima? A gente orienta 59 anos, que é o que o mercado trabalha, justamente para oxigenar a carteira. Porém, se a gente entender que tem um contrato, que tem um grupo familiar que vai dar uma oxigenação nessa carteira, porque tem crianças, tem pessoas com idade saudável, a gente permite que entre um idoso, desde que tenha até 70 anos. Beleza, mas quantas pessoas tem que entrar com esse idoso? Quantas pessoas para cada idoso? Um exemplo. Na verdade, Derek, a gente faz assim, isso é um pouco muito da corretora mesmo, tá? Porque a gente entende que a carteira tem que ser saudável. Se entrar um idoso e um recém-nascido, já foi saudável, né?
Então, E se for entrar no casal e um recém-nascido? não Dá tem de problema. boa? Tá de Ah, boa. tá bom. Tá bom? Fizeram uma pergunta que eu não entendi. Deixa É eu a ver. Monique. A Monique. Monique, fala aí, fala aí. Oi, Ah, Marcela, bom dia. Bom dia, Monique. Eu já fui cliente da Cassi. O Perfeito. meu irmão, ele já foi funcionário privado lá da Cassi. Perfeito. Eu consigo voltar? Com certeza. Ai, ótimo, bom saber. É Tá, só dar o preciso da nome dele lista, tá? completo, né, Marcelo? Só o nome completo, que acho que é a pergunta que alguém fez aqui, né? Pode explicar melhor um pouco como funciona essa indicação? Eu estou entendendo que a indicação é a matrícula indicadora ou o nome do indicador. O indicador é o funcionário, ou ex-funcionário, ou aposentado, ou pensionista do Banco do Brasil. Se você tem um parentesco com ele, consanguíneo de até 4º grau, ou por afinidade de até 2º grau, você pode fechar o contrato com esse participante. Obrigada. Uma pergunta relacionada. Você falou de participação de consultas, exames, internações, que tem a franquia 250, né? E cirurgias, como é que fica? Não tem. Não tem coparticipação nem franquia. Paga só a franquia de internação. Porque vai precisar ficar internado, né? Isso. Se precisar, né? Microcirurgia não precisa pagar, então, né? Exatamente. Alguém tem alguma dúvida, gente? Essa é a hora. Nesse caso, oi, bom dia, Marcelo. Bom dia. Nesse caso, se saia de um outro plano e entre na Cassi, faz aproveitamento de carência? Pronto, é o que eu expliquei. Nós estamos com a campanha de aproveitamento de carência, de redução do prazo de carência, tá? Ela começou dia 20 de março, vai até 30 de abril. Aí a gente tem redução de carência para consultas e exames em 24 horas, se for até 6 meses de plano. E temos a redução de carência para internação, que vai de 180 dias para 90 dias. Se for acima de 6 meses, se for acima de 12 meses, desculpa, a redução vai para... A internação vai para 30 dias e inclui também a psicoterapia para 24 horas. Entendi. Beleza. Tem a lista congênere das operadoras ou são todas? Todas. Desde Todas que tenha estão registradas na ANS. registradas na ANS e com a segmentação do nosso produto, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Obrigada. Pode ser nacional, local, o que for, né? Perfeito, que tenha registro na E, ANS. Alex, não tem empresarial. Correto, Marcela? Isso. Esse produto é um coletivo empresarial que a gente está fazendo. Essa apólice já existe, tá? Entre o Banco do Brasil e a Cassi. Nós estamos fazendo novas inclusões nessa apólice. Por isso que o reajuste vai acontecer agora em junho, tá bom? Oi, Marcela, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você pode me informar se esses pagamentos da coparticipação são feitos sempre no próximo boleto, como em todo plano de coparticipação? Pronto. A gente não tem como garantir que vai ser de fato no próximo boleto, porque é de acordo com o faturamento entre o hospital e Cassi, tá? Então, tem essa negociação aí, e nos boletos posteriores é que vai haver a cobrança de coparticipação. Pode ser no próximo ou no outro, né? Exatamente, dependendo sim. da resposta de negociação, a gente não consegue afirmar. No máximo Não tem risco de emitirem boletos aleatórios, assim, exclusivos para aquela... Não, aquele vai ser junto procedimento. com a mensalidade. Isso é ótimo. Pronto. Perfeito. E previsão de reajuste, no caso, eu não entendi essa parte. É para coparticipação ou para as tabelas? Para as tabelas. Em junho, é isso? Isso. E para quem já faz parte do plano? Também vai ter ajuste de fato, reajuste. Então, para toda carteira, é junho, mês 6. Exatamente. Isso. Mês 6 de cada ano, né? Isso. Perfeito. Além do valor da tabela, tem alguma taxa mensal além do que é cobrado ou não? É só o valor que está na tabela? Só o valor da tabela e as coparticipações utilizadas. Não tem taxa associativa no caso, né? Não, não tem. Marcela, agora vamos lá. A questão é o seguinte. Não sei se já fizeram essa pergunta, que eu tive que atender o telefonema. A gente é acostumado aqui com angariação, que é direto para o consultor. Já foi falado isso, só especificar melhor, frisar melhor, para deixar bem batida essa tecla.
A angariação é direto para o consultor, não passa pela CACI. O consultor, quando fecha o contrato, ele precisa fazer a taxa de angariação, ele cobra a taxa de angariação, que a gente sugere que seja um valor a menor da mensalidade, pode ser centavos ou R$1, para justamente não caracterizar a primeira mensalidade da CACI, tá? O consultor preenche um termo, que é um recibo de taxa de angariação, que lá vai resguardar que recebeu o valor, que esclareceu sobre a questão do vínculo, que é declaratória do participante, faz tem mais algumas informações básicas que são importantes que o corretor esclareça para o participante, e essa taxa a gente anexa junto com o documento de identificação para mandar no contrato, tá? E aí, essa taxa é do corretor e ela é diferente da primeira mensalidade. Eu esclareci isso. Beleza. Na próxima quinta-feira, você pode dar um outro treinamento, ou então, sei lá, segunda, de como cadastrar a proposta? A gente sugere que o cadastramento da proposta seja com o administrativo quando tiver já a proposta ativa, tá? Por quê? Porque é muito fácil. Se você quiser, eu posso mandar o material para você, tá? E aí, quando for feito alguma venda, a gente faz junto com o teu login o cadastro da proposta, porque ele é muito, muito autoexplicativo. É só os dados mesmo do participante, nome do indicador e anexar o documento de identificação e de comprovante de endereço. Beleza, só que assim, aqui nossos consultores, eles são bem independentes, né? Ah, tá. Porque, um exemplo, se fechar lá no sábado à noite, a gente não vai conseguir dar esse suporte, ou no domingo de manhã, alguma coisa do tipo. Aqui tem interiores que celular não funciona. Então, Entendi. a gente gosta que todos saibam fazer, por mais que não necessite, mas que saibam. Perfeito. Tá Então, bom? deixa eu te perguntar, eles já estão cadastrados na plataforma de cadastro de adesão? Não. Então, tem essa parte aí operacional que a gente precisa resolver, porque tem que Tanto cadastrar da corretora como consultores. Tá, perfeito. Eu vou começar com a Aline, que ela fica mais com esse pedaço, e ela, apesar de estar de licença, ela me dá esse help, tá? Eu vou falar com ela. Aí a gente primeiro tem que fazer o cadastro dos vendedores na plataforma, aí a gente marca uma reunião, marca um treinamento para fazer todo mundo junto, tá bom? Pode ser assim. Tá bom. O Alex fez uma pergunta aí, se é para todas as localidades. Eu não entendi, Alex. Manda um áudio aí, por favor. Não, a tabela de vendas, ela é o essencial, a tabela é regionalizada. Se você vender em Manaus, o valor é aquele que eu apresentei, e aí o que vai mudar é a questão da coparticipação de 30% ou 40%, dependendo do local onde você vai ter o atendimento. Show. Manda aí, Porém, Helene. é claro que, só um minuto, só para complementar, o código, ele é nacional. Se você tem um participante lá do Rio de Janeiro que quer fazer o essencial, a gente pode fazer comprovante de endereço, etc., e segue a vida, tá bom? E aí ele vai pegar o valor de lá. Do Rio de Janeiro, isso. Então, nesse caso, o plano em si, ele é com coparticipação. Sim, todos, o contrato é com coparticipação e o essencial com franquia para internação. Entendi. E mais uma coisa, consegue materiais para fazer anúncio, divulgar ele? Eu vou mandar todas para os meninos, tá? Da Labuta. Tá, obrigada. Alguém tem uma dúvida? Choros, lamentações? Não, felicidades, alegria e vamos vender. É isso aí. Tá, isso aí. Só para ficar claro, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a coparticipação. Por evento, a coparticipação 30%, né? Não tem teto, tipo limitador para tudo, só é por evento, correto, né? Perfeito, não tem teto mensal. Algumas operadoras cobram a taxa, o teto limitador mensal, né? No caso da CACI, não, é por evento, tá? Se eu fiz 3 consultas, vão vir 3 consultas, 3 cobranças de coparticipação ou 3 cobranças de R$30. Marcela, não tem previsão de bonificação, não? Por enquanto, não, tá, gente? A CACI, gente, ela está no mercado para força de vendas há muito pouco tempo. Então, ela está sentindo aqui o mercado, entendendo como é que está funcionando essa venda, avaliando se o objetivo está sendo alcançado, que é o ajuste da sinistralidade, a melhoria da oxigenação da carteira. Começou agora com essa campanha de redução que a gente nem tinha, mas um tempo que o pessoal pede.
E aí a gente vai sentindo, e à medida que a gente vai sentindo as coisas, a gente vai buscando, vai conseguindo mais conquistas para vocês, corretores. Perfeito. Bora lá, gente. Bora perguntar, gente. Bora perguntar. Essa é a hora. Depois vão querer me perguntar, hein? A gente consegue saber o valor dessas consultas para o cliente, porque ele vai perguntar, ele vai dizer, mas quanto que vai sair uma consulta com. Ele faz várias. O cliente, quando ele vai fechar, ele faz várias perguntas. Eu sempre vou muito no ginecologista. E aí, quanto que vai ser essa consulta? Como é que eu vou saber quanto que vai ser 30% dela? E para saber se eu vou pagar o teto, ou eu preparo ele já para pagar os R$30, entendeu? É isso que eu A gente orienta, Amanda, já garantir os R$30, porque uma consulta hoje varia muito, né? De 150, 200, 300, R$600. Isso é porque é com prestador, tá? Então, a gente já faz a orientação que, no máximo, ele vai pagar R$30, ou 30, ou menos do que 30, entendeu? Entendi. Beleza. Show de bola. Essa tabelinha de valores tem lá na tabela, né? Tem. Maravilha. A rede credenciada nacional. Qual é a pergunta? Não, por exemplo, aqui em Manaus. Ah, tá. Aqui em Manaus, Marcela, tu tem a rede daqui? Olha, a rede fica disponibilizada no site, tá? Porque lá tá sempre atualizado. Depois eu passo só para você uma planilha que eu recebi no final do ano passado, que pode ter uma base, mas pode ter sido feita algumas mudanças, que a gente não recomenda expor para o cliente para não causar desgaste. A gente sempre orienta a consultar no site. Tu manda o site e a tabela. Tá bom, pode deixar. Tá bom, perfeito. E o bom que tem até o Ricardo estava me falando que atende até onde tiver Banco do Brasil, tem alguma coisa para atender, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Pode não ser hospital, mas pode ser clínica, laboratório, onde vai ter atendimento. Então, isso é excelente. Exatamente. Porque alguns interiores não tem hospital mesmo, então não tem como ter atendimento. Mas onde tiver Banco do Brasil, vai ter alguma clínica, algum laboratório para ter alguma espécie de atendimento, nem que seja para exame ou algum tipo de consulta com o clínico geral. Diga lá, Aline. Eu não sei se foi falado, mas eles preenchem a declaração de saúde, eles passam por alguma entrevista, se é por telefone, se é videochamada. Pronto, boa pergunta, Aline. A CACI não faz CPT, tá? Porém, a gente orienta que os vendedores peçam a declaração de saúde do cliente preenchida para a gente saber como é que está esse participante, porque a gente não quer participante doente, né? A CACI não tem CPT, tá? A CACI não cobra a declaração de saúde. O documento é apenas identidade e comprovante de endereço, mas a gente orienta que o corretor não vai querer trazer uma carteira velha para a CACI, que é justamente o que a gente quer, oxigenar a carteira. Então, a gente pede para que o corretor tenha para arquivo ou para qualquer outra, ou para conhecer esse participante, a declaração de saúde, tá? Então, no caso, não tem uma espécie de pós-venda, pós-cadastrar proposta, né? Não. Perfeito, Ela tá. faz esporadicamente esse pós-venda, mas faz para conhecer o participante, tá? Entendi. É depois de cadastrar a proposta, cliente ativo, aí eles ligam de vez em quando para saber como é que ele está, o atendimento, se ele existe mesmo. Perfeito. Exatamente. Alguém tem outra dúvida? Burocracia. É ótimo, isso é ótimo mesmo. Tá faltando isso. Alguém tem alguma outra dúvida? Amanda, diga lá, tem alguma dúvida? Fala devagar. Ele é só com participação, não tem sem. Não. Alguma outra dúvida? Sim. Eu gostaria que ela esclarecesse a parte que ela disse aí que até R$30. Por exemplo, se uma consulta for R$150 e uma consulta der o valor que é acima do que ela estipulou, não vai ser cobrado os 30% do valor da consulta ou é um valor limitado a R$30? Limitado a R$30, não é Mesmo que a isso? consulta
consulta seja R$500. Exatamente. Porque você não Exatamente. vai, porque não tem reembolso, não é isso, Marcela? Não tem O reembolso. plano não tem reembolso, então ele não vai escolher uma rede para ir ser atendido, entendeu? Ele vai numa rede própria, que é a credenciada, que a própria Cassi designou, entendeu? E aí ele vai lá e vai ser pago o valor de R$30. Lembrando que nas clínicas da Cassi não existe coparticipação e não existe carência. Tô certo? Não existe carência para as clínicas da Cassi. Então, vai lá, já vai ter atendimento de consultas, exames e tudo mais. Claro que o cara não vai chegar lá querendo fazer cirurgia, tá? Uma clínica, pelo amor de Deus. É só um atendimento ambulatorial para algumas especialidades, tá, gente? E se não tiver a especialidade lá, tem que agendar e tudo mais. Isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Por favor, gente, pergunte, porque é um produto novo. Por favor. O cliente ele vai usar o plano onde for, né? Se ele for viajar daqui para São Paulo, ele usa tudo, eletivo, cirurgia, tudo, né? Tudo. Atendimento nacional completo. Perfeito. Maravilha. São Paulo, olha aí, gente. Rio de Janeiro, 40% de coparticipação só. É muito pouco. Para ter atendimento lá. Um teto limitador, tá, gente? Olha aí. Top. Perfeito, então. Eu acho que já foi o suficiente. Muito obrigado, Marcela. Firmeza. Obrigada. Firmeza. O plano só é saúde, oferece algum benefício a mais? Não, né? Só é saúde, correto? Só saúde. Não tem odontologia. Tá. E se for débito, só se for correntista do Banco do Brasil, correto? Exatamente. Beleza. Diga lá, Lene. Então, eu queria saber se caso um cliente aqui de Manaus contrate, ele pode ir em qualquer um desses hospitais principais aqui, como Adventista, Check-up? Não, tem que ver com a rede disponibilizada no produto essencial, tá? Tá bom. Tem uma rede para o essencial, tá, gente? Exatamente. Tem a rede, que ela vai me passar a listagem, e também um link onde pega a rede. Quem quiser, só olhar lá, tá bom? Se der, eu vou baixar a rede para todo mundo ver. PDF, tá? Possui fidelidade, Marcela? Não. Tem estorno? Não. Tá bom, beleza. Tá bom. Alguma outra dúvida? O reajuste é só anual ou tem por sinistralidade? Não, o reajuste é anual ou por faixa etária, tá? Ah, não, tranquilo isso daí. Mas vai ter por uso do plano? É o reajuste anual. Tá, beleza. Oi, dona Noêmia, fale aí. Dona Noêmia? Oi, eu acho que uma coisa muito legal é a gente poder colocar crianças a partir de 0 anos, né? Que a maioria dos planos a gente quase não tem opção e mostrar e puxar bastante para o cliente, mostrar para ele a questão da coparticipação, que muitos clientes não conhecem, só conhecem a sem coparticipação, que é onde é massivamente vendido, né? Aqui em Manaus, os planos sem coparticipação. Eu acho que para crianças vai ser excelente, uma excelente opção. Aí. Perfeitamente. É isso. Exatamente. Dona Noêmia, a senhora ainda quer falar? Eu acho que não. Vamos lá, então, gente. Vamos encerrar. Oi, dona Noêmia, pode falar. Pode falar. Dona Noêmia, só apertar aí no microfonezinho aí. Oi, Deik, bom dia. Bom dia. Então, a pergunta eu creio que já foi até respondida. No caso, né, parentes, né, consanguíneos de primeiro, segundo, terceiro graus, no caso de ex-maridos, ex-esposas de funcionários, né, porque esse caso é até complexo, né, ex, né, não tendo o número da matrícula, pode fazer sem problema nenhum, não é isso?
Ex-marido, não. Tem que ser companheiro ou cônjuge. Não, você entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou ex-mulher de um ex-funcionário do Banco do Brasil. Mesmo eu não tendo o número da matrícula dele, da época que ele era funcionário, eu posso fazer? Então, se a senhora for ex, a senhora não pode. A senhora tem que ser companheira dele. Ah, entendi, entendi. Mesmo se o ex ainda possua o documento de união estável, aquela estrutura pública? Se tiver, aí não é ex. Se tem a estrutura, assim, ó, se tem o documento de que eu tô casado ainda, tô casado, pode fazer. Porque tem um caso em específico que não foi ainda, porque não deixa de ser um divórcio, né? Quando uma união estável é feita de forma escritura pública, né? Aí, nesse caso, pode ser feito, né? Se ainda tiver casado, se ainda tiver com um companheiro, pode. Ah, tudo certo, tá, entendi. Muito obrigada, tá? Por nada. Então, o indicador, ele pode ser afetivo, não tipo amigo, não pode indicar um... Afetivo, não. Tem que ter afinidade. Ah, entendi. Afinidade, o cunhado não é sanguíneo, tá? A nora não é sanguínea, é afinidade. Beleza, então. Perfeito. Obrigado, tá, Marcela? Mais uma vez. Excelente treinamento. Aí vamos marcar para... o Sidney quer falar. Fale. Tá mudo. Oi, também? Estão ouvindo? Tá. Sim. Eu sou correntista do Banco do Brasil há quase 25 anos. Eu não tenho nem esse benefício. Não. Eu tenho que arrumar um ex-namorado, não pode? Não pode ser ex. Tá bom, obrigada. Por nada, querido. Já, gente. Muito obrigado, então, novamente, Marcela. Vamos marcar o cadastro, tá? Perfeito. Muito obrigado por tudo. Obrigada Vamos a vocês. vender. Por favor, Tá bom? conto com vocês, tá bom? Obrigada, Maravilha. gente. Muito obrigado, gente. Tenham uma boa tarde. Boa tarde para vocês, bom almoço. Se quiser me chamar no privado, perguntar direitinho, muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.